Mas terá o som. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, nesse 1º de abril, um sábado ensolarado, estamos aqui no estúdio do Podcast da Letra. Um grande abraço para o nosso amigo Márcio Ribeiro. Estamos aqui nessa manhã gostosa, ensolarada, com a presença do nosso amigo e engenheiro e eletricista Perrone. Marshall é conhecimento e hoje traremos a noção e conhecimento sobre a NR10. Beleza, Beto? Vamos lá, NR10. O que é NR, né, primeiramente? O que a gente entende por norma regulamentadora? Isso. Norma regulamentadora. NR10. Então, Mas para que serve isso? É de comer isso aí? É o seguinte, norma regulamentadora. O Ministério do Trabalho criou umas normativas de trabalho. Que seria uma normativa de trabalho? Seriam os procedimentos que você adota para trabalhar em certos locais com segurança. Então existe a norma regulamentadora, ela regulamenta um procedimento de trabalho do local. Por que ela foi criada norma regulamentadora? Porque existiam muitos acidentes, né? Na época da industrialização, existiam muitos acidentes que ocorriam com trabalhadores. E aí, a partir desse momento dos acidentes, foram criados procedimentos que seguram, previnem um não acidente, né? Entendi. O que eu entendi, assim, a norma regulamentadora nada mais é do que uma ferramenta, não sei se esse é o termo correto, que a indústria, principalmente o setor de indústria e serviço, utilizam para que haja uma redução no nível de acidente, né, do trabalho. Me parece que a norma regulamentadora, elas foram criadas em junho de 1978. Quantas normas hoje tem, você sabe? Hoje estão 36 normas. 36 normas. Então, as que a gente utiliza no nosso serviço de prestação de serviço, que a gente trabalha com eletricidade. Então, é mais comum a NR10, né? A NR10 ela trata de serviços com eletricidade. Só que aí ela engloba, ela puxa a 35 também. A 35 ela trata de serviços de altura. Então, hoje você vai trabalhar em qualquer trocar uma lâmpada, você está trabalhando em altura. O que é serviço em altura, né? O que é altura? Eu não sei, eu acho que a altura sim. Bom, não sei, tudo aquilo que está acima do nível do solo é uma altura, né? Mas deve ter um padrão. 2 metros é uma altura? Positivo, 2 metros acima do nível do solo. Então, você trabalha a 2 metros acima do nível do solo, já é considerado trabalho em altura. Nossa, né? Então assim, quando aquela senhora vai em casa fazer a limpeza, ela se subir naquelas escadinhas que tem em casa para arrumar a cortina ali, é um trabalho em altura? Pode ser considerado ou não? Não, na verdade não, né? Porque não deu os 2 metros. Né? 2 metros ser... seria uma altura de uma porta, mais ou menos. Uma porta, 2,10. Então seria acima desse padrão. Então o seu pé tem que estar acima dos 2 metros, é isso? Exatamente. Como base. Exatamente. Então aí se eu tiver uma escada de 2 metros lá, e o último degrau da escada eu toco meus pés, positivo. É considerado trabalho em altura. E aí a indústria, ou onde você esteja, eles solicitam o NR35? A pessoa tem que ter o NR35? Sim, todos os trabalhos, normalmente, o que acontece? Quando você vai fazer a integração numa empresa, integração seria o procedimento de entrada, né? Todo procedimento de entrada, eles vão perguntar o que você vai estar executando, que tipo de trabalho que você vai fazer. Eles citam também, fazem
o PPRA, Procedimento de Trabalho em Risco, o APR, né? Tem várias siglas, né, na verdade. É uma análise de risco, né? Então, em várias empresas que assim, a gente já teve, não sei, assim, eu tive a oportunidade de estar em várias empresas, né? Aqui Eu da também. região. Então, assim, os procedimentos, eles são adotados pelo técnico de segurança ou pelo engenheiro de segurança da empresa, né? E os procedimentos, quando você fala de NR10, NR35, todos esses procedimentos já estão inclusos no procedimento de trabalho. Então, só falando um pouquinho, voltando um pouquinho para a NR, né? A NR1, por exemplo, ela dita todos os procedimentos de trabalho, é uma normativa. Daí você tem a 5 é CIPA. Então, a partir do momento que você tem uma quantia de funcionários, você tem que ter a CIPA. Então, vamos assim esclarecer, porque muitas pessoas aí que vão estar nos ouvindo, o que significa CIPA, né? Não é SICA, é CIPA. 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 O que significa CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Toda empresa tem que ter uma CIPA? Não, dependendo do número de funcionários, com a quantia de funcionários. Então lá é predeterminado na resolução, que você lê os artigos da NR5, ela cita quantos funcionários você tem que ter para ter a CIPA. Então, uma loja com 2, 3 funcionários, possivelmente não tem CIPA, tá? E quando você fala assim CIPA, aí eu já penso na NR6, é isso? Que é de EPI, Equipamento de Proteção Individual, é NR6? Positivo, a NR6 ela cita os EPIs que você... O que é primeiramente EPI, né? Equipamento de Proteção Individual. Então, esses equipamentos, eles amenizam um possível dano que você pode ocorrer. Por exemplo, você está num ambiente que tem muito barulho. Então, você vai fazer uma análise do nível de ruído e amenizar esse nível de ruído usando o protetor auricular. Então vamos ver se eu entendo, porque às vezes nós temos empresários de todo tamanho, ou um empreendedor que está começando um negócio nesse momento, e, bom, ele tem um único funcionário, ele vai precisar do EPI, ou imagina que seja um serralheiro, alguma coisa nesse sentido. Essa pessoa, com 1 ou 2 funcionários, vai precisar do EPI? Positivo, ele vai precisar do EPI. O EPI ele vai proteger um possível acidente, porque o proprietário da empresa ele é corresponsável pelo funcionário. Então, se você, por exemplo, contratou uma pessoa para estar executando um serviço que corre o risco dele se acidentar, antes dele se acidentar, você ameniza esse risco. Porque quem sofre acidente? Quem sofre acidente? Normalmente quem está executando o serviço, né? E vou fazer um gancho aí. O fato de você dar os IPIs obriga a então o funcionário. Bom, eu sou funcionário, eu recebi o IPI, eu tenho a obrigação de usá-lo, né? Aí eu documentei que eu entreguei os EPIs para o meu funcionário e aí ele não usa, mas eu não estou vendo. E acontece alguma coisa com ele. Ainda a empresa é corresponsável? Sim, a empresa é corresponsável, porque ela deve exigir, se o funcionário não estiver usando os EPIs, ela tem que ser advertido. Na verdade, assim, eu costumo dizer que quem faz a segurança do funcionário é ele mesmo. Então, por exemplo, eu vou trabalhar num local onde tem muitas limalhas de ferro que estão saindo. Se eu não usar o óculos de segurança, quem que vai sofrer com uma limalha no olho? Sou eu. Então, eu estou fazendo a minha segurança. Aí, quando a gente fala, por exemplo, de um técnico de segurança, fazer uma documentação,
oferecendo, né, os EPIs, dando, você tem uma lista que você preenche de entrega de EPIs. Então, a pessoa, você tem um documento que vai te resguardar se aquele funcionário falar, olha, eu não usei o óculos porque eu não tinha o óculos. A responsabilidade de dar o equipamento para o funcionário é do patrão. Só que a responsabilidade de utilização é do funcionário. E assim, a gente costuma dizer que quem faz a segurança é você mesmo. Você está fazendo a sua própria segurança, né? Só respondendo uma perguntinha que eu fiz para você. Quem sofre acidente é quem não conhece o risco que está correndo. Porque quem quer sofrer um acidente? Quem quer cortar uma mão? Quem quer perder um olho? Ninguém. Então, a pessoa que sofre acidente é aquela que não conhece o risco que está correndo. É importante assim, como eu já tive empresa no passado, e eu lembro que os funcionários eram obrigatórios usar o EPI, né? Mas muitas das vezes nós não estávamos ao lado do funcionário. Quando o funcionário está numa empresa que tem um técnico de segurança do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, com certeza o funcionário ele é monitorado sistematicamente para a utilização dos EPIs. Mas quando você está numa empresa menor ou fazendo serviço num condomínio, lá no fundo de um condomínio, às vezes os funcionários não estão utilizando isso. Então, aí eu deixo uma recomendação aí para os síndicos e para todo mundo, inclusive aquelas pessoas que vão recebendo um serviço dentro de casa, que nós somos solidários ao que ocorre. Tá? Recentemente nós tivemos um caso que a justiça deu como ganha a um pedreiro que sofreu um acidente de trabalho dentro de uma casa. E a senhora está indenizando esse pedreiro por falta de IPIs. Então veja só, você tem que saber um pouco, ter um conhecimento, e a gente consegue notar qual é o problema que tem o serviço e o risco e exigir os IPIs. Vamos lá, Perrone, continue. Não, positivo. Eu já tive oportunidade de estar trabalhando em várias empresas, né, no chão de fábrica, eu como engenheiro e como um técnico de segurança também, engenheiro de segurança do trabalho. E a gente percebe o quê? Que você está num local e aquele equipamento ele acaba, digamos assim, atrasando um pouco o trabalho da pessoa. O equipamento de segurança ele não é confortável. Um exemplo, você vai subir numa torre de alta tensão. Você tem que subir com o cinto de segurança, com trava-quedas e com couro. Você tem 2 talabartes, então você vai mudando o posicionamento do cinto, dos ganchos, né? Então você imagina, você muda 2 degraus, muda o cinto, anda mais 2 degraus, muda o cinto. Então é trabalhoso e assim, demora, e é ruim, você demanda um tempo, um esforço físico a mais para fazer essa mudança. Só que se você escorregar o pé enquanto você não estiver enganchado, você vai cair de lá e morrer. Então, só que assim, a pessoa sobe tantas vezes naquela torre que chega uma hora que ele fala, eu já subi 10 mil vezes aqui e agora eu subo sem prender. Aí é que pode ocorrer o acidente, né? O acidente chama mal de coronel, né? Você vicia num serviço, você acaba não utilizando, né? Minha mão é cheia de calo, beleza, se eu cortar ela, não vou sentir nada, então para que eu vou usar uma luva, né? E aí a pessoa vai tendo autoconfiança, né? E normalmente quanto mais autoconfiança você tem, mais a causa desse acidente. Tanto é fato que a maioria dos acidentes automobilísticos acontecem uma distância perto de casa, normalmente. Por quê? Porque é onde que a pessoa já fala que conhece o ambiente e já abaixa a guarda, fica com menos atenção no volante. Isso é estatístico.
e é onde ocorre o acidente. Voltando aqui, quando você fala em IPI, eu sei que os IPIs têm chamam, se eu não me engano, chama C.A, CA. O que significa isso? Isso daí é quando você fabrica um equipamento, você tem que fazer um monte de testes nesses equipamentos, né? Então você faz uma amostragem desse equipamento de segurança e você simula uma situação de que aquele equipamento está sendo usado. Por exemplo, o óculos de segurança, o cara vai lá e bota um monte de malha num boné, faz os testes, né? E existe um documento que comprova esses testes. Exatamente. Aí, se você pesquisar na internet, o CA do equipamento, ele tem a validade e os testes que foram feitos. Então, quando o equipamento tem o CA, é um equipamento que tem essa batelada de testes que foram feitas, né? Eu tive uma surpresa uma época, eu tinha um sapato de segurança e eu usava muito pouco esse sapato de segurança, mesmo porque eu era da área comercial e visitava muito poucas indústrias. Aí um dia eu estou com esse sapato de segurança, o cara falou assim, deixa eu ver o CA do sapato. Aí eu aprendi que o sapato estava já vencido, o sapato estava impecável, né? Usável, mas vencido. Achei muito interessante isso, eu não sabia disso. Então vai lá uma dica para vocês, que o CA tem validade. E é importante observar a validade, porque se ocorrer algum fato com um IPI que o CA está vencido, perde-se a nulidade do equipamento. Aí você vai ser o responsável. Não, perfeito. Na verdade, você está com um equipamento bom, mas o CA ele te dá a garantia daquele equipamento que está funcionando, né? Mas assim, mesmo vencido é bom usar, mesmo vencido, melhor do que não usar. Que nem, né, na verdade, a gente está falando de procedimentos de segurança, né? E você usar um equipamento vencido, você não está sendo seguro, né? Não está sendo seguro. Mas melhor estar com o equipamento vencido do que não estar. Então, nem no seu caso, eu não uso tanto, mas ele está protegendo os seus pés, né? E sapatão de segurança, né? Para que serve? Ele tem uma diferença, ele não escorrega, né? Hoje você colocar um sapato social, sapato alguma coisa, ele tem menos seguro, né? E tem alguns sapatos de segurança que não deixam entrar água, né, no seu pé. É interessante, os equipamentos de segurança, embora rústicos, eles têm uma proteção assim fenomenal. Eu costumo até ir na igreja de sapato de segurança, né? Tem uns bonitos. Vamos assim, numa próxima conversa sobre a NR10, principalmente que é a NR voltada à parte de eletricidade. E quando falamos em parte de eletricidade, nós falamos às vezes, eu sou leigo no assunto, mas por ouvir, né? Você está mexendo com linha viva, linha morta, né? O que é isso, linha viva, linha morta? O que é baixa tensão? O que é alta tensão? Eu tenho a NR10, eu posso mexer em qualquer fio? São perguntas que assim as pessoas que são leigas não entendem. Primeiramente, na NR10 são trabalhos executados nas proximidades e equipamentos elétricos, né? Por exemplo, quem que deveria fazer o treinamento NR10? Quem trabalha nas proximidades de eletricidade. Não só quem trabalha com eletricidade, mas quem trabalha próximo. Um exemplo, o jardineiro ele vai fazer o corte da grama do lado de uma subestação. Ele tem que ter o NR10, porque dentro do treinamento de NR10 a gente dá os princípios de eletricidade, né? Como que funciona a eletricidade, como que funciona a energia na sua casa. Quer dizer, quem que mexe hoje com eletricidade? Todo mundo, né? Todo mundo mexe com eletricidade.
Hoje você fala, eu vou trocar uma tomada na minha casa, está mexendo com eletricidade. Então, eu estou andando na rua, caiu um cabo lá de cima, eletricidade. Compõe os procedimentos de segurança, né? Então você orienta assim, o profissional que, às vezes, então, talvez um zelador deva fazer um NR10, toda pessoa que tenha a maior proximidade com a eletricidade, o que você falou, em casa nós temos eletricidade. Então, convém todo mundo fazer um treinamento de NR10, e esse treinamento é possível ser online, tem que ser presencial. Me explica um pouco como poderia ser um NR10. Não, pode ser online, sim. Hoje o procedimento de treinamento, ele fala sobre, assim, normalmente são 24 horas falando sobre eletricidade, depois mais, acho que 8 ou 9 horas falando sobre procedimentos de primeiros socorros, né? Por quê? Porque a pessoa que tomou um choque, se você tiver o conhecimento de primeiros socorros, você pode salvar a pessoa. Assim, outra coisa que a gente está falando de procedimentos, né? Depois vocês pesquisam aí quantas pessoas morrem em sua residência por causa de choque elétrico. Então tem muitos acidentes, né, na parte de eletricidade que não são tão divulgados, né, mas assim morre bastante gente. 110 mata, 110 mata, 220 que são baixas tensões, né, mata as pessoas, sim, matam, deixa sequelas. Então não é só alta tensão, né? Porque você fala assim, eu vou fazer NR10 para quê? Eu não trabalho com eletricidade, porém você tem o seu contato com a eletricidade todos os dias, né? E geralmente o que acontece? Geralmente é por equipamento, manutenção mal feita, uma extensão, um Benjamin. E assim, não só o choque elétrico, né, mas o incêndio, né? Então a manutenção com a eletricidade é interessante a gente ter o conhecimento, né? E não ser passado para trás, né? Porque assim, eu nos meus trabalhos que eu executo, muitas vezes eu vi emendas, por exemplo, feitas com fita crepe. Mas por que não pode ser feita? Está isolando? O isolamento da fita crepe é bem inferior. Durex, emenda feita com durex. Então a pessoa não dá devida atenção, né? Devida atenção que a eletricidade merece. Então o que a gente fala, né? Para vocês aí, tomem cuidado com a parte da eletricidade, não assustando ninguém, né? Mas nós temos visto muito na mídia também pessoas morrendo utilizando o carregador de celular. Bastante. Então, todo cuidado é pouco. Por isso que é importante ter o conhecimento. Nós vamos ainda um dia conversarmos só sobre o TPS ou disjuntor. Para que serve esse dispositivo ou esses dispositivos? Nós vamos trazer caixas aqui de quadros e vamos mostrar aí para o pessoal como que é um DPS, como que funciona um disjuntor, para que usa e qual é a função deles, né? A gente, quando abre o quadro de força aí na muita sua gente casa, fala do DR também, né? DR, o DR é bastante usado. Então a gente vai, para que serve tudo isso aí? Então hoje, em breve nós teremos mais uma aula. E hoje nós estamos falando sobre as NR10 e vamos fechar aqui a última pergunta aí com o Perrone. Então é assim, Perrone, toda empresa, independente do tamanho, quando o funcionário for mexer com a parte de eletricidade ou manutenção, deve fazer o NR10? Positivo, com certeza, por segurança do próprio funcionário. Eu acho assim, não necessariamente deveria partir da empresa fazer, e sim do funcionário. O funcionário ele tem que ter o conhecimento, porque
esse conhecimento vai salvar a vida dele e possivelmente de um amigo dele que estiver do lado. Porque a NR10 não é só procedimento, tem os primeiros socorros, né? Primeiros socorros. Então, às vezes, você estando do lado de uma pessoa que tem esse conhecimento de primeiros socorros, você já está se garantindo, né? Garantindo a segurança sua e dos seus colegas, né? Faz toda a diferença. Bastante. Faz toda Bastante. a diferença, né? Com certeza. Faz diferença, sim. Então vamos deixar aqui uma questão em aberto para vocês e muito breve nós teremos Marshall treinamentos com aulas sobre NR10. Outra coisa, não só NR10, né? A gente falou da NR35, que é trabalho em altura, e a NR33 também, que é espaço confinado, né? Espaço confinado, você fala, viu, onde que eu vou ter espaço confinado? Num prédio, por exemplo, uma caixa d'água. Então você vai fazer uma manutenção numa caixa d'água, é um espaço confinado. Então tem que ser muito bem trabalhada essa manutenção, tem que ser bem preparado. Que é assim, a pessoa entrou dentro de uma caixa d'água, se ela passar mal lá dentro, já era, né? Não vai conseguir. Como que você vai tirar uma pessoa de dentro de uma caixa d'água? Então, assim, a gente já teve casos de você estar trabalhando em altura e a pessoa não conseguir descer do local onde ela está, travou. Então, a altura. Entrou em pânico. Entrou em pânico. Então assim, são procedimentos que uma empresa deve ter, dependendo do tipo de serviço que ela executa, para salvaguardar a vida da pessoa. E isso deve partir do funcionário, né? E a empresa ela deve ter tudo documentado, porque se a empresa, como empresa, não disponibilizou isso para o funcionário, ele pode estar pode ser corresponsável, como você falou. Se ocorreu um acidente e você não viu, não fez, espaço confinado a gente vê bastante em civil também, tá? Para empresa civil, quando está fazendo aquele tubulon, poço de viga, né? Vigamento, tem pessoas que fazem o acesso. Depois a gente pode estar falando disso aí também, tá? Assunto tem de monte. Então agora desejamos aí uma feliz semana para vocês e em breve Marshall Treinamentos entrará com a NR10. Forte abraço para vocês, agradeço a atenção do engenheiro eletricista Perrone pelas dicas, pelas informações, e a Marshall, nosso objetivo é trazer conhecimento e informações para vocês. Tenham uma ótima semana, um bom mês. Muito obrigado, valeu, até mais. Senão fica muito longo, né?